Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz Fernando, sou acadêmico do terceiro semestre de enfermagem na Universidade Estadual do Maranhão, campus de Grajaú, e juntamente com os colegas Ellen Ruth, Caio César, Mariana Dutra, Mariana Vieira e Miqueias Ravian, iremos falar um pouco sobre a embriologia do sistema respiratório. Porém, antes de tratar desse assunto, se faz necessário uma breve recordação sobre a anatomia desse sistema. E para iniciar, faremos um breve resumo falando sobre as partes do sistema respiratório e suas principais funções. O sistema respiratório pode ser dividido em duas partes, uma parte superior e uma parte inferior. A parte superior pode também ser chamada de vias aéreas superiores, enquanto a parte inferior pode também ser chamada de vias aéreas inferiores. A parte superior se estende desde o nariz, a cavidade nasal, até a faringe. Já a parte das vias aéreas inferiores estendem-se desde a laringe até os alvéolos pulmonares que estão presentes nos pulmões. Esse sistema é responsável pela troca de gases entre o corpo e o ambiente. Isso significa dizer que o sistema respiratório é responsável tanto pela captura de oxigênio presente no ambiente através da inspiração, quanto pela expulsa do dióxido de carbono que está presente no corpo pelo processo de expiração. E esse sistema também é composto pelas seguintes estruturas. Nas vias aéreas superiores temos primeiramente o nariz e a cavidade nasal, que é onde o ar irá entrar, ser filtrado, aquecido e umedecido. Esta cavidade nasal possui pelos e mucos que ajudam a reter partículas de poeira e outros tipos de contaminantes. Após passar pela cavidade nasal, o ar irá se dirigir à faringe, que é uma estrutura comum de dois sistemas. A faringe é um tubo muscular que conecta a cavidade nasal com a laringe e o esôfago. Pois esta estrutura, denominada faringe, faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. Após o ar passar pela cavidade, denominada faringe, ele se dirige já para as vias aéreas inferiores e se localiza-se aqui na laringe. Na laringe, que está encontrada logo abaixo da faringe, contém as cordas vocais. Estas, por sua vez, são responsáveis pela produção de som e também atuam como uma via para o ar, direcionando-o para a traqueia e evitando a entrada de alimento nas vias aéreas. Já aqui nas vias aéreas inferiores, na traqueia, que também pode ser conhecida como tráquea, ela é um tubo reforçado por anéis de cartilagem que conduz o ar desde a laringe até os brônquios. A traqueia vai se dirigir inferiormente e se dividir em duas. Ao se dividir em duas, serão os dois brônquios principais, o brônquio para o pulmão direito e o brônquio para o pulmão esquerdo. Os brônquios vão se ramificando em partes cada vez menores e chamados bronquíolos. Na ponta desses bronquíolos, após chegar nos bronquíolos, o ar é distribuído por toda a superfície dos pulmões. Já nos pulmões, que são órgãos esponjosos e ocupam a maior parte da cavidade torácica, os bronquíolos se terminarão em alvéolos. Esses alvéolos são pequenos sacos de ar onde ocorre a hematose, isto é, onde ocorre a troca gasosa, onde o ar inalado passa para o sangue, o oxigênio do ar inalado passa para o sangue e o dióxido de carbono presente na corrente sanguínea passa para o pulmão e para os pulmões a fim de serem expirados. Além disso, existem estruturas anexas que também auxiliam nas respirações, como o músculo diafragma, que está aqui representado por essa linha, que vai auxiliar no processo de inspiração e expiração, através de seu
da sua contração e do seu relaxamento. Vale ressaltar que esse músculo é um músculo em formato de cúpula e está localizado na base dos pulmões. Como principal função, ele ajuda na respiração, com sua contração e relaxamento. Além do diafragma, também teremos os músculos intercostais, que estarão localizados entre as costelas. Esses músculos, por sua vez, também auxiliam na expansão e na contração da caixa torácica durante o processo de Para a respiração. gente contextualizar esse momento, né, do primórdio respiratório, nós temos aqui um embrião, né, no seu 25º dia, entre a terceira e a quarta semana de desenvolvimento intrauterino. Nessa primeira imagem está aqui o embrião visto lateralmente. Aqui está o desenvolvimento cefálico, né, da cabeça, e aqui embaixo é a parte caudal. Todos os órgãos nesse momento eles estão se desenvolvendo simultaneamente, né? Tanto que esse processo, esse período é conhecido como período de organogênese. O sistema respiratório em desenvolvimento está nessa pontinha azul. O que é isso? Isso aqui, pessoal, ele é uma evaginação deste tubo representado em amarelo aqui dentro do embrião. O que é isso? Essa parte amarela é o intestino primitivo do embrião, no qual ele pode ser segmentado em faringe primitiva, que faz parte do intestino primitivo anterior, o intestino anterior propriamente dito, o intestino médio e o intestino posterior. Então veja que o primórdio laringotraqueal, né, o divertículo respiratório, ele é um divertículo, um broto, uma evaginação do assoalho da faringe primitiva. E esse broto, né, esse divertículo respiratório, ele vai crescendo de forma ventralmente ao intestino primitivo anterior, né? E caudalmente ele vai descendo aqui para baixo, né? Já já a gente vai ver melhor, né, sobre essa relação do intestino primitivo e do sistema respiratório. Nessa outra imagem, a gente tem o embrião já no seu 5º estágio, semana de desenvolvimento. Isso aqui é para a gente ver bem, né, a faringe primitiva, né, que nós chamamos essa área aqui de aparelho faríngeo em desenvolvimento, que tem, né, arcos faríngeos e bolsas faríngeas, e dentre outras estruturas. Esse corte lateral, né, sagital, para a gente observar internamente a faringe primitiva, nós estamos observando a abertura, né, das bolsas faríngeas. E nós temos lateralmente bolsas faríngeas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Enquanto o divertículo respiratório ele vai ser também uma abertura, né, uma fenda que vai surgir aqui, e um broto, um crescimento, vai ser cada vez mais caudal. Nessa outra imagem de um corte sagital na metade cranial do embrião, dá pra gente perceber melhor as bolsas faríngeas, né? E dá pra gente localizar também que esse sulco laringotraqueal, ele se localiza mais ou menos entre, né, a quarta e a sexta bolsa faríngea. E como a gente já tinha, né, falado no início, é desse sulco, né, que vai surgir, né, a árvore traqueobrônquica e todos os outros órgãos do sistema respiratório. Outro detalhe importante, né, sobre esse sulco laringotraqueal é que ele tem um endoderma, né, e é desse endoderma que vai se originar o epitélio pulmonar e as glândulas da laringe, da traqueia e dos brônquios. Além desse, também apresenta um mesoderma esplâncnico, que vai dar origem ao tecido conjuntivo, a cartilagem e o músculo liso dos brônquios. Para finalizar, né, essa parte do primórdio respiratório, trouxe aqui um resumo, né, do primórdio respiratório, que diz que ao final da quarta semana de desenvolvimento, esse sulco laringotraqueal, que era aquela fenda, né, que se evagina formando o divertículo laringotraqueal,
na faringe, né, primitiva, ela vai se alongando cada vez mais e vai sendo envolvida pelo mesênquima esplâncnico, que vai servir de base aí para os órgãos, né, do sistema respiratório. E a extremidade distal do divertículo, ela se dilata para formar o broto respiratório globular, né, que é nesse local que vai dar origem à árvore respiratória, que posteriormente também vai se tornar, né, os órgãos do sistema respiratório. E os brotos pulmonares direito e esquerdo surgem como duas bolas laterais do intestino anterior. Bom, eu vou falar agora como que dá a formação da laringe. A laringe ela é um tubo, né, como a gente pode ver, formado por peças importantes aqui para a manutenção e sustentação da laringe, para o seu próprio fechamento. Esses músculos aqui que estão presentes na estrutura da laringe são denominados de músculos laríngeos. Essa laringe, ela vai ser derivada, né, do divertículo respiratório, do endodermo no intestino anterior, mas ela também é formada por estruturas derivadas de arcos faríngeos, né? Se a gente relembrar, os arcos faríngeos são revestidos internamente por endoderma. Tem componente vascular, nervoso e cartilaginoso. O que a gente precisa, né, fixar sobre a laringe? A laringe ela tem o seu revestimento interno de endoderma. Porém, existem aqui também estruturas cartilaginosas, musculares da laringe, né, que vão derivar de mesoderma dos quartos e sextos arcos faríngeos. Como é então que a laringe é formada? Qual é o primeiro sinal da laringe, né? Como que vai dar esse início de formação? A laringe, ela vai ser aqui, né, um sulco que vai ter uma porção ventral aqui denominada de sulco laringotraqueal. Esse sulco laringotraqueal, inicialmente, ele tem a formação aqui de fenda. Mas com o aparecimento de saliências epiglóticas formadas aqui por eminências hipofaríngeas, as saliências aritenoides, esse sulco, né, vai ter uma forma, né, de T. E essas estruturas, né, tanto as saliências epiglóticas e aritenoides, elas vão ser formadas a partir da diferenciação do mesoderma do quarto e sexto arcos faríngeos, que vão estar proliferando ali, né, cartilagens epiglóticas e aritenoides. A epiglótica é uma cartilagem que vai estar sendo formada aqui abaixo da língua. E as saliências aritenoides, elas vão originar, né, nessa região um sulco laringotraqueal. As cartilagens aritenoides, elas são cartilagens elásticas e cartilagens hialinas. Agora nós iremos ver como é que ocorre a formação da traqueia. Bom, a traqueia ela vai ser formada mais caudalmente à laringe. Então, o divertículo ele se vaginou e o primeiro sinal é a formação do sulco laringotraqueal, ou seja, o divertículo ele vai se vaginando e logo abaixo da laringe a gente vai ter a formação da traqueia. A traqueia ela já faz parte das vias aéreas inferiores, mas ela também é uma estrutura do sistema de condução, da porção condutora do sistema respiratório. Durante o processo de formação da traqueia, a gente vai ter uma septação. Porque, como a traqueia ela é formada a partir do divertículo respiratório, ela é uma evaginação do intestino anterior, o qual irá originar também a faringe e o esôfago. Inicialmente, existe uma comunicação entre a traqueia e o esôfago em formação. Só que essa comunicação ela não pode continuar existindo, porque senão a gente vai ter na hora da alimentação alimentos caindo no sistema respiratório. Mas o que é que acontece então para que esses dois tubos, né, que têm a mesma origem, venham a se separar? Bom, vai ocorrer a formação de um septo ou de uma prega. Septo esse chamado de traqueoesofágico.
ou de esôfago traqueal. Mas como é que este septo, né, que vai separar a faringe do esôfago em formação e do divertículo respiratório, que vai originar a laringe, a traqueia e os brônquios, vai ser formado? Bom, vão surgir lateralmente a esse tubo em formação duas pregas. Aqui a gente tem o intestino anterior e aqui nós temos a formação do divertículo respiratório. Em amarelo, nós temos o endoderma e aqui em rosa a gente tem o mesoderma esplânico, que fica ali ao redor do intestino primitivo. Quando esse divertículo respiratório ele for formado, o mesoderma ele também irá envolvê-lo. Bom, as células mesodérmicas do mesoderma esplânico, elas irão se proliferar aqui lateralmente e vão formar duas pregas, chamadas de pregas traqueoesofágicas. Esse mesoderma, ele irá continuar se proliferando aqui, e isso faz com que essas pregas, elas se aproximem uma da outra e originem um septo, o qual irá separar o esôfago da traqueia. E esse septo, né, será chamado de septo traqueoesofágico. Bom, às vezes acontecem algumas anomalias, como por exemplo, se este septo não se formar completamente, a traqueia ela irá permanecer ligada ao esôfago, né? Isso vai existir uma comunicação entre a traqueia e o esôfago. E essa comunicação a gente chama de fístulas. Elas são as fístulas traqueoesofágicas. Existem vários tipos de fístulas. Dependendo do tipo da fístula, a base embrionária da anomalia ela é diferente. Mas como que é a histologia da traqueia? Bom, aqui nós temos uma secção transversal de uma pequena porção da parede da região dorsal da traqueia. Aqui nós podemos perceber a presença do epitélio respiratório. Ela possui também uma lâmina própria de conjuntivo, possui uma peça de cartilagem hialina e algumas glândulas. E aqui externamente, ela possui uma camada adventícia. E como que é a origem desses tecidos? O epitélio de revestimento da traqueia e das glândulas associadas, assim como na laringe, eles derivam do endoderma. Porém, as peças de cartilagem, ou melhor falando, o anel de cartilagem hialina, o tecido muscular liso, que fica aqui na região posterior da traqueia, assim como todo o tecido conjuntivo, que vai estar formando a lâmina própria da submucosa da traqueia, eles irão derivar do mesoderma esplânico e não do quarto e sexto arcos, como na laringe. Ou seja, o endoderma, ele forma o epitélio e as glândulas. Já o mesoderma esplânico, ele forma todas as estruturas conjuntivas e o músculo liso, que está aqui na região posterior da traqueia, que é o que fica em contato, a região que fica em contato com o esôfago. Olá, me chamo Mariana Dutra e vou falar sobre o desenvolvimento dos brônquios e pulmões. Desenvolvimento dos brônquios e pulmões. Vemos aqui o divertículo respiratório, que é uma porção do intestino anterior do embrião que se desenvolve anteriormente ao esôfago e à faringe primitiva para formar o sistema respiratório inferior. Em amarelo, observamos o endoderma, que dará origem ao epitélio e às glândulas da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões. E em vermelho, vemos o mesoderma esplânico, que dará origem ao tecido conjuntivo, cartilagens e musculatura lisa destas mesmas estruturas. Vemos também a abertura laringotraqueal, que comunica o esôfago e a faringe primitiva com o divertículo respiratório. Em um corte transversal, podemos ver que, inicialmente, há a comunicação da faringe com o divertículo laringotraqueal. Então, há o desenvolvimento de duas pregas traqueoesofágicas, que vão se desenvolver e se fundir, formando o septo traqueoesofágico, que vai separar o esôfago do broto traqueal. Vemos, então, a entrada laríngea primitiva, o tubo laringotraqueal e os brotos brônquicos primários.
Vemos agora o desenvolvimento dos brotos brônquicos primários direito e esquerdo, que na 4ª semana vão formar os brônquios secundários. Com a continuação do desenvolvimento, na 5ª semana, já vemos inicialmente o que será o pulmão direito e o pulmão esquerdo, com brônquios secundários do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Na 6ª semana, já temos os brônquios terciários desenvolvidos. Na 9ª semana, já identificamos no pulmão direito os lóbulos superior, médio e inferior, e no pulmão esquerdo os lóbulos superior e inferior. Podemos ver também as pleuras viscerais e parietais e também a cavidade pleural. Formação das passagens respiratórias, a maturação pulmonar. A maturação dos pulmões é dividida em 4 períodos: pseudoglandular, canalicular, saco terminal e alveolar. O primeiro período é o período pseudoglandular, que vai da 6ª à 16ª semana. Vemos o bronquíolo terminal com células do mesênquima e capilares. Período canalicular, que vai da 16ª semana à 26ª semana. Aqui já temos os bronquíolos respiratórios e os capilares bem próximos do epitélio respiratório. Período saco terminal, que vai da 26ª semana até o nascimento. Aqui já podemos ver o desenvolvimento de vários sacos terminais, já temos células pneumócitos tipo 1 e fibras elásticas. E por fim, o período alveolar, que vai da 32ª semana até 8 anos de idade. Observamos células pneumócitos tipo 1, fibroblastos, células pneumócitos tipo 2, os alvéolos e as células musculares lisas. Bom, ainda no desenvolvimento dos brônquios, né, a gente pode observar essas duas imagens do início do desenvolvimento, onde na figura A gente vai observar o canal pericárdio-peritoneal, a traqueia, o mesoderma esplânico, o mesoderma somático e os brotos brônquicos secundários. Na figura B, a gente vai observar, né, a pleura visceral, a pleura parietal e também a cavidade pleural. Continuando sobre o desenvolvimento dos brônquios, podemos observar, né, a evolução dele, o desenvolvimento dele com 28 dias, onde já temos a traqueia, né, os brotos brônquicos secundários, e logo após, com 35 dias, já temos o brônquio secundário esquerdo e o brônquio secundário direito. Com 42 dias, a gente tem o lobo superior direito, o lobo médio direito e o lobo inferior direito. Do outro lado, temos o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo. Logo após, com 56 dias, podemos observar, né, esse desenvolvimento bem avançado, onde a gente vai observar o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo e o mesênquima. Também temos uma visualização do lobo direito superior, lobo direito médio, lobo direito inferior. E do outro lado, o lobo esquerdo superior e o lobo esquerdo inferior. Também temos a presença aqui do mesênquima. Olá, meu nome é Caio César e eu irei falar sobre o processo de maturação dos pulmões. O processo de maturação dos pulmões é dividido em 4 períodos. O primeiro é o pseudoglandular, que vai da 6ª semana à 16ª semana de desenvolvimento. O segundo é denominado período canalicular, que vai da 16ª até a 26ª semana de desenvolvimento. O terceiro é chamado de saco terminal ou período sacular, que ocorre da 26ª semana até o nascimento. E o último é chamado de período alveolar,
que ocorre da 32ª semana até os 8 anos de idade. Podemos ver que no período denominado pseudoglandular, o pulmão vai se parecer histologicamente com a glândula exócrina. Em torno da 16ª semana, ou seja, no final do período pseudoglandular, todos os principais elementos do pulmão já vão estar formados, exceto aqueles envolvidos nas trocas gasosas. Importante lembrar que durante essa fase inicial do desenvolvimento, as trocas gasosas acontecem via vilosidades coriônicas, lá na estrutura placentária. Então, nesse período, ou nesse momento, a respiração não é possível e os fetos que nascerem serão incapazes de sobreviver. Já o período canalicular vai começar na 16ª semana e vai até a 26ª. Ele vai se sobrepor ao final do período pseudoglandular, porque nesse momento os segmentos craniais dos pulmões vão amadurecer mais rapidamente que os segmentos caudais. Durante o período canalicular, a luz dos brônquios e dos bronquíolos terminais vão se tornar maiores e o tecido pulmonar vai se transformar altamente vascularizado. Durante a 24ª semana, cada bronquíolo terminal vai ter 2 ou mais bronquíolos respiratórios, e cada um vai ser dividido de 3 a 6 passagens tubulares, chamados ductos alveolares. A respiração é possível no final do período canalicular, que nesse momento alguns sacos terminais, ou seja, alvéolos primitivos, são paredes delgadas e vão estar ricamente vascularizadas. Entretanto, é importante lembrar que fetos nascidos entre a 20ª semana até a 26ª semana têm uma necessidade maior de cuidados intensivos, pois é bastante comum o sofrimento respiratório ou a angústia respiratória devido à deficiência de surfactante pulmonar. O período sacular, que vai da 26ª semana de desenvolvimento até o nascimento, vão se desenvolver os sacos terminais nas extremidades do sistema respiratório. Nesse momento, as células epiteliais vão se tornar muito delgadas e os capilares vão começar a fazer protuberâncias no interior dos alvéolos. O contato próximo entre essas células epiteliais e endoteliais vai estabelecer a chamada barreira hemato-aérea, que vai permitir as trocas gasosas para a sobrevivência do feto que nascer de forma prematura. Na 26ª semana, os sacos terminais vão estar revestidos com células endoteliais escamosas, com origem na endoderme, chamada de células alveolares tipo 1 ou pneumócitos 1. Através dessas células, é importante lembrar que ocorre também a troca gasosa. Este capilar vai proliferar rapidamente em torno dos alvéolos. Vai ter também um desenvolvimento capilar linfático na região. Disperso entre as células epiteliais escamosas, os pneumócitos 1 vai estar as células epiteliais arredondadas secretoras, células alveolares tipo 2 ou pneumócitos 2, que vão produzir e secretar o surfactante. Vai ser uma mistura complexa de fosfolipídios que vai servir para manter o alvéolo linfado. A maturação dessas células, denominadas pneumócitos de tipo 2, e a produção de surfactante vai variar bastante em fetos de diferentes idades gestacionais. A produção de surfactante vai aumentar nos estádios finais da gravidez, somente nas 2 últimas semanas. Por isso é importante manter o bebê desde que esteja saudável o máximo possível no interior do útero materno. O surfactante vai reagir às forças de tensão superficial pulmonar, facilitando, conforme foi explicado anteriormente, a expansão dos sacos terminais ou alvéolos e prevenindo a chamada atelectasia, ou seja, o colapso dos sacos terminais durante a respiração. A produção de surfactante começa efetivamente na 20ª semana,
mas vai estar presente em pequenas quantidades em bebês prematuros. Apesar de estar presente nesses bebês, ela não vai alcançar níveis adequados até o período fetal. Tanto a sobrevivência desses recém-nascidos prematuros é extremamente complexa e necessita, para isso, um investimento em um tratamento adequado. A sobrevivência desses recém-nascidos tem melhorado bastante devido ao uso de corticoides, que induzem a produção de surfactante. Além disso, é possível hoje ter uma terapia de recomposição de surfactante para esses bebês. Aqui na região inferior direita da nossa figura, nós temos o aspecto do pulmão, no período alveolar, que vai da 32ª semana até os 8 anos de idade. Cerca de 95% dos alvéolos se desenvolve após o nascimento. Antes disso, vão ser representados como pequenas protuberâncias na parede dos sacos terminais, ou seja, os futuros ductos alveolares. Após o nascimento, esse alvéolo vai se dilatar à medida que o pulmão vai se expandindo. Entretanto, é importante lembrar que o maior crescimento dos pulmões vai resultar no aumento do número de bronquíolos respiratórios dos alvéolos primitivos e não do tamanho dos próprios alvéolos. Os alvéolos vão estar desenvolvidos até os 3 anos de idade. Entretanto, novos alvéolos podem ser somados até os 8 anos de idade. Diferentemente dos alvéolos maturos, esses alvéolos imaturos têm potencial para formar os alvéolos primitivos adicionais. Cerca de 150 milhões de alvéolos vão estar presentes nos pulmões de um bebê recém-nascido. Esse número é cerca de metade observado em um adulto. Entretanto, nesses bebês, os alvéolos estão mais concentrados. Então, na radiografia mostra a presença de pulmões mais densos. 3 fatores são importantes para o crescimento desses pulmões. Primeiro, é o espaço torácico, que é adequado para que o pulmão possa crescer. O segundo são os movimentos respiratórios fetais. E o terceiro é o volume adequado de líquido amniótico presente para que o desenvolvimento do bebê seja eficiente. O desenvolvimento respiratório fetal e o feto vai aspirar o líquido amniótico. Isso vai fazer com que ele desenvolva os seus pulmões, criando um gradiente de pressão entre o pulmão e o líquido amniótico, onde ele está imerso. Esses movimentos respiratórios vão fazer com que os pulmões apresentem, durante o crescimento, metade do seu volume preenchido com o líquido amniótico. Após o nascimento, o líquido presente nos pulmões vai ser removido através da boca e do nariz, pelas veias e artérias capilares pulmonares e pelo sistema linfático presente na região dos pulmões.